Eu estava ali, há 3 semanas do meu casamento com Daniel em Seattle, no auge da minha residência no curso para consertar corações e peitos no Centro Médico da Universidade de Washington. E a ligação do meu pai, Harold, foi a declaração de guerra final, fria e direta, uma punhalada no peito, que me pegou desprevenida. A voz, vinda de um oceano de distância, viajou através do fio como um pulso elétrico de rejeição. Foi um choque seco, uma sensação de terra que tremeu sob meus pés. A proximidade da cerimônia, um marco de felicidade pessoal, contrastava com a indiferença da comunicação familiar, que era a sua marca registrada. Era o contraste entre a seda branca da festa e o ferro gelado da decepção. O contraste era total e gritante. A fala fria dele, irritada por ter que me ligar, já denunciava o teor implacável da mensagem. Era uma parede de gelo que se erguia entre nós. Mais uma vez, a fala reta, sem afeto paternal, anunciava a dor. Julie, a gente não vai. A ausência de calor na sua voz era o silêncio ensurdecedor que morava na minha infância, um eco amargo de tempos passados. O Ryan está com um rolo na empresa nova dele, uma discussão com os investidores. Ele está em apuros sérios, entende? É um problema sério com as contas e de problemas financeiros que ameaça o trabalho de programação dele. Você entende? É mais importante do que uma festa. Uma festa. O meu casamento, o dia mais importante da minha vida, era rebaixado a uma festinha inconveniente e pequena, enquanto o assunto financeiro do meu irmão, o queridinho, era tratado como uma crise global que exigia a atenção total dos meus pais, esmagando o meu valor e a minha dignidade. O peso de Ryan na balança familiar sempre foi uma tonelada de ouro contra o meu grama de esforço. Não havia competição. Era um massacre silencioso. Esse jeito de ver o que é mais importante, totalmente cruel, reafirmava meu lugar subalterno na família. Eu desliguei. O corte foi abrupto, mas necessário. O telefone na minha mão parecia pesar uma tonelada, carregado com a dor da rejeição de uma vida inteira. O aparelho era um bloco de gelo, um ponto final para a esperança que eu, secretamente, ainda nutria. Eu senti o peso daquela despedida, amarga e inevitável. Naquele instante, senti o suor frio escorrendo pela nuca, uma reação de pânico que eu não conseguia controlar. Meu estômago se contorceu, o começo de uma dor nervosa que eu temia ter desenvolvido no hospital. Era um nó de arame farpado se apertando no meu ventre. A dor era interna, percorrendo cada fibra do meu ser. A cozinha, geralmente o coração quente da nossa casa, um refúgio de sabores e carinho, parecia estranhamente silenciosa. O cheiro de café de Daniel esfriando na bancada, reforçando a sensação de tempo parado, de uma eternidade que se iniciava. Fechei os olhos e tentei lembrar o som ritmado dos aparelhos na sala de cirurgia. Um som de disciplina que costumava me acalmar, mas só ouvi o coração acelerado do meu próprio medo. A luz da manhã em Seattle, filtrada, parecia ter perdido a cor, tingindo o ambiente de um cinza-chumbo que combinava com o peso no meu peito. A minha vida inteira tinha sido a preparação silenciosa para aquele momento. Ser a reserva, a filha para as emergências, mas que podia ser descartada sem cerimônia no momento da minha maior felicidade. Eu era o curativo que podia ser rasgado quando o verdadeiro paciente clamava. Era sempre assim. Em retrospecto, o comportamento de meus pais não era uma surpresa, mas a oficialização de um abandono de alma histórico e profundo. Pensei, com o cinismo que o trauma cria. Pelo menos agora, não teremos que fingir que eles estão felizes. O alívio de não ter que encenar o drama da família feliz era uma doce e sombria liberdade. Era a libertação do palco, onde eu era uma atriz secundária mal paga. O show havia acabado. A recusa deles, embora devastadora, era a peça final de um quebra-cabeça que eu relutava em montar. A prova irrefutável de que eu havia sido a convidada de honra do meu próprio abandono. No fundo, a dor era o preço da liberdade que eu estava prestes a selar com Daniel. Essa dor não era nova. Ela vinha junto com todas as lembranças do Ryan. Cada uma delas, um tijolo na minha muralha de isolamento e defesa. Enquanto a voz de Harold ecoava na minha mente, senti a velha queimadura no estômago. O mesmo aperto gelado que eu conhecia desde os 12 anos, quando fui deixada sozinha no recital da escola, para que eles pudessem ir a um jogo de beisebol de Ryan, sentindo uma vergonha que não era minha. Na verdade, pensei, se tivessem me mandado um telegrama de ausência justificada por assunto financeiro do primogênito, teria sido mais honesto e menos dramático. Lembrei-me da formatura do Ryan com uma clareza dolorosa. A dele foi um evento com banquete para 100 pessoas, um espetáculo de orgulho e ostentação familiar. A minha, um jantar seco para 4, no qual meu pai passou a refeição inteira no telefone, resolvendo uma checagem importante de contas urgente do Ryan. Naquele dia, a indiferença não foi acidental. Era a regra de ouro da nossa casa. Eu engoli o bolo de chocolate sem gosto, sabendo que eu nunca seria a estrela daquele palco familiar. O sentimento de ser a reserva apertou meu peito com força no telefone, 3 semanas antes do altar, me lembrando do quão descartável eu era para eles. Se eu fosse um investimento, eles teriam me vendido no primeiro sinal de queda. Eu era o bem a ser descartado em favor do filho de ouro. Fui vendida. O descarte abrupto e calculado era o padrão de comportamento repetido. A dor se transformou em uma raiva silenciosa, uma força motriz de gelo que me impedia de desmoronar ali. Era o último adeus à ilusão de infância. Senti um palpitar irregular, o coração parecendo correr em ritmo de emergência. O compasso da minha vida estava desregulado, como um aparelho de batimentos em crise, à beira do colapso. Eu estava em pânico de alma.
Naquela noite, a imagem da minha mãe, Diana, penteando o cabelo de Ryan na frente do espelho, preparando-o cuidadosamente para a foto de família, enquanto eu estava na porta, invisível e esquecida, voltou com uma clareza dolorosa. Eu era o fantasma da casa, só notada quando causava um problema ou quando era útil para o plano deles. Daniel não me deu um diamante. Ele me deu algo muito mais precioso. Uma promessa incondicional de parceria. Eu sou a sua família agora. Você nunca mais estará sozinha. Lembrei do nosso primeiro encontro, quando ele segurou minha mão sob a mesa e o simples toque dele fez o mundo inteiro parar de girar ao meu redor, trazendo uma calma que eu nunca havia conhecido. Era o único amor que eu jamais precisaria para sobreviver. Ele era a âncora de plutônio que me mantinha firme contra a maré do passado. Ele me salvou. A paixão entre nós era imediata e arrasadora. Uma força da natureza que não pedia permissão. Não era apenas atração, era uma fusão urgente de almas cansadas, buscando refúgio. Lembro-me da primeira vez que nos beijamos na biblioteca da faculdade, escondidos entre as estantes poeirentas dos livros esquecidos. A intensidade daquele beijo foi tão grande que me fez cambalear, sentindo o mundo inclinar. Foi a primeira vez que senti algo que não fosse ansiedade, ou o vazio cortante da rejeição. O cheiro de livro velho e café na biblioteca se misturava ao cheiro fresco de menta e álcool hospitalar dele. Era o perfume mais romântico que eu já senti. A promessa de uma vida de estrutura e paixão compartilhada. Nossa primeira vez não foi apenas sexo. Foi uma queima urgente de todas as minhas barreiras de alma. Uma ação física de rendição à única pessoa que me fazia sentir inteira. A paixão dele era um fogo purificador que queimava as mágoas. O que nos conectou inicialmente foi o fato de sermos dois estranhos, em um curso para médicos cheio de herdeiros de doutores bem-sucedidos. Ambos nas aulas de preparação para a faculdade de medicina na USC, éramos os únicos que dependiam de bolsas e empregos de meio período, e Daniel uma vez brincou que éramos a gente que batalha para ser médico para tentar salvar vidas, e a leveza seca dele era meu conforto. A capacidade dele de desarmar a tensão com uma frase inteligente era o seu maior atrativo. O nosso amor era a nossa rebelião silenciosa contra o privilégio e a distância. Ele me chamava de doutora que ajeita as coisas, e eu sabia que ele estava falando do meu próprio coração. Nossa amizade se solidificou nas longas noites de estudo, onde ele me forçava a fazer pausas para comer, ameaçando que meu cérebro pararia de funcionar sem carboidratos. Nosso primeiro encontro não foi um jantar chique, mas um delivery de comida tailandesa consumido em uma escadaria lateral do hospital às 3 da manhã, durante um plantão de 36 horas. Naquele momento, ele me ofereceu o único pedaço de brócolis que tinha no prato dele e disse: "Você precisa de verde, doutora, que ajeita as coisas. Vou garantir que você não desmaie antes da cirurgia das 7. Essa atenção prática e essa cumplicidade no esgotamento criaram a base natural e real do nosso amor, a sobrevivência mútua e a cumplicidade. Essa parceria na ambição e no esforço era a primeira camada do nosso romance, que florescia no caos. Depois que desliguei o telefone, eu não chorei. O choque era profundo demais. Sentei-me no chão gelado da cozinha e senti um vazio tão profundo que era quase físico, como uma ausência de ar nos pulmões, um luto seco, paralisante. Era como se a gravidade da minha alma tivesse diminuído drasticamente. Eu flutuava no vazio. Era o luto pelo último vestígio da filha que eu pensei que eles amavam. Uma filha que, na verdade, nunca existiu na cabeça deles. Eu percebi que a dor que sentia era, na verdade, o reconhecimento de uma verdade, a aceitação do real, do que era. A dor da rejeição sempre me impulsionou. Eu precisava ser médica, não só por paixão pelo trabalho, mas porque o trabalho no hospital era o único campo onde o mérito e a competência eram inegáveis, e só meus. Meu sucesso não podia ser roubado ou transferido para Ryan. Isso me deu o impulso certo de me mover, o caminho certo necessário para sobreviver, uma bússola moral e profissional. O trabalho no hospital não era apenas uma carreira, era a minha armadura, um refúgio de estudo intenso e atenção plena que não podia ser contaminado pela desorganização tóxica dos sentimentos da minha família. Minha paixão pelo bisturi era a única área da minha vida onde a precisão era recompensada, e a falha, dolorosamente, não era uma opção. O bisturi era a extensão de minha vontade de controle absoluto. O controle era tudo. Essa paixão por salvar vidas era a minha própria urgência de viver. O conflito eterno na minha mente era entre a necessidade de ser perfeita no hospital e a imperfeição da minha origem. Quando Daniel chegou e me encontrou ali, ele não fez perguntas dramáticas, nem tentou me forçar a falar. Ele apenas me envolveu em sua calma, que era um presente. Daniel não precisou de palavras. Ele leu a tensão nos meus ombros curvados, a rigidez da minha postura, o tremor contido nas minhas mãos. Ele já tinha me visto assim antes, depois de chamadas tensas, e seu ritual era sempre o mesmo, movimento silencioso e atencioso. Ele tirou os sapatos, colocou-os perfeitamente alinhados ao lado da porta, um pequeno gesto de organização que trazia calma ao meu caos interno, e só então olhou para mim. A pausa foi intencional, um respiro na tempestade. Era a sua maneira única de trazer calma ao caos da minha vida, de me ancorar no presente. Ele tinha o jeito quieto de quem sabe que a verdadeira força está na gentileza, não na ostentação. O seu silêncio era uma âncora mais pesada e dramática do que qualquer discurso de pena. Ele se ajoelhou e colocou o rosto dele na minha testa, compartilhando o nosso ar.
Um ritual de reconexão. Naquele toque, eu me senti restaurada e compreendida. Eu estava tão tensa que minha respiração estava curta. Ele me fez inalar o cheiro dele, forçando-me a respirar profundamente. Um exercício de controle. Ele apenas disse, com a voz suave e descontraída: "Bem, parece que vamos ter a cerimônia de casamento mais tranquila e íntima da vida. Eu já estou ensaiando a dança da vitória com o vô George." Ele prometeu não quebrar o quadril desta vez. A menção do vô George ensaiando passos de shuffle de 1950 me fez rir em meio à crise. Um riso genuíno que rompeu a tensão. O som do riso foi um sino que quebrou o feitiço do silêncio e da dor. A tensão se desfez. Ainda sentada ali, eu olhei para a minha mão e senti uma pontada de raiva limpa por ter passado tanto tempo implorando por aprovação que nunca viria. Esse vazio agora parecia uma porta que se fechava para o passado de uma vez por todas, permitindo que o ar fresco do presente e de Daniel entrasse na minha vida, me dando espaço para respirar, para viver. Essa sensação de alívio e raiva era o prenúncio de uma nova e forte realidade. Daniel tem esse jeito incrível de ver o lado positivo. Mesmo no caos mais denso, ele vê a luz na escuridão. Ele me preparou um chá quente e, rindo, disse: "Seus pais nos fizeram um favor enorme. Agora podemos gastar o dinheiro deles em mais mini cachorros quentes no buffet." A capacidade dele de transformar veneno em piada e leveza era o seu superpoder particular e mais charmoso. Naquela mesma noite, enquanto Daniel dormia profundamente, eu tive um ataque de pânico avassalador. A dor internalizada explodindo em choro. O peso da rejeição final me atingiu com força, e eu me vi na sala escura, lutando para respirar, sentindo o nó terrível na garganta que eu havia aprendido a engolir desde a infância. A crise não era sobre o casamento, era sobre a ferida aberta da criança interior, que finalmente podia chorar, podia ser ouvida. Eu agarrei a aliança de Daniel, o único item físico que representava uma promessa incondicional. Senti o peso gelado do ouro, mas o calor da promessa que ele representava. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que o amor dele era o meu único salva-vidas naquela escuridão. A tensão era tanta que senti um formigamento elétrico subindo pelos meus braços, o corpo se recusando a relaxar. Eu era uma nota musical vibrando demais, prestes a se quebrar. O tremor era real, um grito silencioso. No meu pesadelo, eu estava de volta à sala de estar dos meus pais. Mas eu era invisível, e eles estavam rindo da minha ausência. Daniel, no sonho, era a única pessoa que podia me ver, o único que acendia a luz. O pesadelo terminava com o bip constante do aparelho de batimentos da UTI, um som que eu ansiava por ouvir para me lembrar de que eu estava viva e no controle. Tentei me forçar a visualizar o brilho gelado e metálico dos instrumentos cirúrgicos na mesa, o único tipo de clareza que eu confiava, mas a imagem era borrada, refletindo minha perda de controle, o que me assustou profundamente. De manhã, Daniel me encontrou pálida e disse, com preocupação e carinho: "Meu amor, você está com olheiras que fariam o Frankenstein sentir inveja. Devíamos mandar uma foto para os seus pais. Talvez eles a enquadrem como um troféu de filha ingrata para exibir." Naquela manhã, ele me beijou na testa e disse, sem soltar minha mão um instante sequer: "Eu te amo, Julie. Essa é a verdade fundamental do nosso universo. Eles não podem tocar nela, nem com todo o dinheiro que têm. Você está segura comigo." O conforto de Daniel não era superficial, nem passageiro. Era uma base muito forte e segura. A promessa eterna de um lar seguro construído por nós dois. Quando ele sorriu, seus olhos brilharam com a parceria de quem estava prestes a embarcar na maior aventura da vida comigo. A aventura de sermos nós dois contra o mundo. Naquela manhã, o sol entrou pela janela e tocou a aliança. Um feixe de luz, contrastando com a escuridão que meus pais haviam tentado me deixar. Eu me senti, pela primeira vez desde a ligação, como se o meu próprio corpo pertencesse a mim, e não a um drama familiar que eu era forçada a encenar. Se esse era o custo da paz, eu pagaria com prazer. Minha postura, antes curvada, se aliviou um pouco, um sinal de que a Julie Forte estava voltando ao comando. Eu me senti uma guerreira que acabara de vencer a primeira rodada. Saí da cama e o abracei, sentindo a familiar fragrância de sabão e cedro, que se tornou o meu cheiro favorito de segurança e conforto. A lembrança desse dia me trouxe de volta a todos os anos que me levaram a ele. Para entender minha reação, era preciso revisitar o passado com a perspectiva de quem superou. Crescer com o Ryan era viver em um campo minado constante, onde a explosão era sempre iminente e dolorosa. Ele sabia que era o filho de ouro, e usava esse status como arma afiada, manejada com crueldade. Sua manipulação era uma habilidade sutil, tecida com fios de veneno e privilégio. O ataque vinha lento e sorrateiro, mas eficaz. Lembro-me claramente do meu aniversário de 13 anos. Eu queria uma festa simples e divertida, mas Ryan não só ridicularizou a ideia publicamente, como roubou os convites, escreveu ofensas terríveis neles e os espalhou pela caixa de correio da vizinhança. Quando minha mãe, Diana, viu a bagunça, ela me puxou para o lado, não para me consolar, e sussurrou com a voz carregada de decepção: "Ryan é sensível. Não o provoque, Julie. Ele só está tentando se integrar e ser aceito. Você tem que entender." A ironia do que ele falou nunca foi tão clara. O antagonista era o herói, e eu era a nota de rodapé irritante. Eu devia ter escrito um manual sobre como ser a filha invisível e perfeita. A crueldade passiva era o estilo de vida deles, um espetáculo diário de terror psicológico.
Eles viviam sob a ilusão de que estavam protegendo o gênio sensível, que precisava de uma injeção de atenção social constante para sua futura vida de chefão de empresa. E essa crença era o combustível natural para a sua toxicidade. Não era apenas maldade, era a negação de que o queridinho deles era, na verdade, um tirano disfarçado. Essa negação era a sua forma de amor distorcido e doentio. Eu era sempre a culpada por ter sido ferida, a responsável pela infelicidade do meu agressor. O favoritismo era tóxico e direto em cada canto da casa, um veneno lento e sutil. Ele sempre tinha a melhor fatia de bolo, a viagem de formatura mais cara, e até mesmo o meu quarto foi redesenhado no último ano para ser o escritório da empresa nova dele, me forçando a ir para um minúsculo quarto de hóspedes e me exilando para um canto. O lema silencioso da casa era claro: as necessidades de Ryan são urgentes e prioritárias. As de Julie são inconvenientes e podem esperar para sempre. Meu pai, Harold, nunca reconheceu minhas vitórias, nem a bolsa de mérito que me levou ao curso de medicina com tanto esforço. Ele dizia, com um tom de superioridade e descrédito: se você é tão inteligente, por que precisa de ajuda dos avós então? Sim, a única coisa que me salvou foi o refúgio seguro na casa de Margot e George, meus avós paternos, meu porto seguro. O primeiro conflito público direto com a minha família de sangue aconteceu quando tentei conseguir um estágio de verão no hospital da cidade. O meu sonho. Harold interveio secretamente e ligou para o Dr. Evans, o chefe da área de cirurgia cardíaca, para recomendar Ryan para um trabalho não pago no departamento de administração, garantindo que o meu pedido fosse perdido nos papéis da burocracia, sabotando meu caminho e meu futuro. Fui forçada a fazer o trabalho em outra cidade, longe de casa. Quando peitei Harold, ele sorriu com descaso e disse, com distanciamento: Ryan precisa construir contatos com o grupo de chefes, Julie. Você já é inteligente o suficiente para se virar sozinha. Use sua inteligência para resolver seu problema. Ele é o futuro da família. Você é a doutora. O estopim final, a confirmação do meu estatuto de fardo descartável, veio aos 17 anos, com sangue, a cena que nunca me deixou e que se gravou na minha memória. Eu estava estudando para a prova final simulada, e Ryan, em um acesso de ciúmes pelo meu foco absoluto, rasgou meus cadernos e, o pior, me empurrou violentamente. Eu bati a cabeça na quina de uma estante e comecei a sangrar muito, o vermelho escuro manchando o carpete. Meus pais vieram correndo, viram o sangue no chão e em mim, e a primeira preocupação de Harold não foi comigo, mas com o bem-estar e a reputação de Ryan. Não foi de propósito, Julie. Sua mãe está preocupada com o estresse dele, com a pressão sobre o nosso garoto. Eles me levaram ao hospital, mas durante todo o trajeto, imploraram e me coagiram para que eu não fizesse nenhuma denúncia, dizendo que isso arruinaria o futuro promissor de Ryan para sempre, o que era a prioridade. No banco de trás, minha mãe segurava minha mão, mas seus olhos estavam fixos no espelho retrovisor, olhando para Ryan com preocupação e devoção. Ela sussurrava repetidamente, a voz embargada de súplica: Julie, não diga nada sobre ele ter te empurrado. Diga que você caiu, por favor. Isso vai destruir seu irmão. Ele tem um futuro brilhante. O sangue ainda escorria pelo meu pescoço, mas a dor mais aguda era a de ser trocada, mais uma vez, por uma mentira cruel, a dor da traição. Era o meu sangue sendo usado como tinta para pintar a inocência dele. Eu era a tela, pensei. Se eu tivesse que morrer para salvar a imagem de Ryan, eles fariam uma bela homenagem a ele na primeira página do jornal. Isso me deu uma pontada de leveza na desgraça. Um mecanismo de defesa afiado. A indiferença deles diante do meu sangue era a cena mais dramática de toda a minha vida. No hospital, vendo o sangue seco no meu rosto e a indiferença gelada dos meus pais, eu tomei a decisão final e irreversível. Liguei para a avó Margot. A decisão foi rápida. O tempo acabou. Eu não precisei dizer o que aconteceu em detalhes. Ela e vô George vieram me buscar no dia seguinte, sem fazer perguntas invasivas, apenas oferecendo um refúgio de afeto. Meu pai deu de ombros, aliviado por eu não causar mais problemas para eles. Vô George, um carpinteiro aposentado de poucas palavras, não me deu sermões, apenas me deu um lar seguro, um abraço apertado e uma mesinha de estudo de madeira maciça que ele reformou com carinho. Ele disse: esta mesa vai carregar todos os seus 10 e mais. Não se preocupe. Naquele momento eu soube. O amor verdadeiro era um abraço de boas-vindas na porta, não uma desculpa entregue de má vontade e rancor. A traição de meu pai era completa, e meu casamento seria a prova final e pública disso. Minha fuga para a casa dos meus avós, após este ocorrido, foi o primeiro passo para o distanciamento total, uma prévia do corte que viria anos depois, a semente da separação. O ritmo da minha vida mudou drasticamente a partir daquele dia. O caos e o barulho da casa dos meus pais foram substituídos pela calma e pela rotina previsível da casa dos avós. O cheiro de cedro da oficina do vô George era o perfume da minha recém-descoberta tranquilidade e segurança. Finalmente, o meu sistema nervoso podia relaxar, o meu corpo deixando de estar em constante alerta de fuga ou luta. Era como mudar de um filme de terror para um documentário sobre carpintaria. O atrativo dos meus avós estava nessa autenticidade silenciosa, que era um bálsamo dramático para a minha alma. O conflito se transformou em uma fuga, o que era necessário para sobreviver. A primeira noite lá, deitada na cama de lençóis recém-lavados, tive que me acostumar com o silêncio, a ausência de gritos e a TV alta de Ryan. Demorei horas para pegar no sono, mas a sensação de segurança, como um cobertor quente, finalmente me alcançou, um passo natural para o meu processo de cura. O ambiente da casa era a paz, silêncio e o cheiro de lavanda no ar, contrastando com o cheiro de ambição tóxica da casa anterior.
A luz da manhã que entrava pela janela do sótão dos meus avós era a única que eu confiava, uma luz honesta, que me permitia ver a verdade dos meus sentimentos, sem a distorção dos meus pais. A mudança para a casa dos meus avós não foi apenas geográfica, foi uma mudança de vida, uma redefinição de quem eu era, de quem eu deveria ser. Pela primeira vez em anos, eu respirava sem a pressão constante de ser um estorvo. Vô Jorge e vó Margot não me perguntavam por que eu havia ido embora. Eles só perguntavam o que eu queria comer e onde eu queria estudar, focando no presente e no meu futuro. A mesinha de estudo de madeira maciça que vô Jorge reformou não era apenas um móvel, era um pedestal, um símbolo sólido de que minhas conquistas seriam valorizadas ali, de verdade e incondicionalmente. Eu passava horas ali, sentindo o cheiro de cedro, o oposto do ar pesado e tenso da minha casa anterior. O barulho rítmico do vô Jorge trabalhando em sua oficina era a trilha sonora calma da minha nova vida, um som de construção e criação, não de destruição e briga. Vó Margot tinha um ritual que era puro afeto. Sempre que eu estava estudando, ela trazia uma xícara de chá quente, fazia um brinde silencioso com a xícara e depois sussurrava: "Mais uma página de liberdade, querida. Vá em frente." E ela sempre escondia um biscoito extra no meu bolso antes de eu ir para o plantão no hospital. Um mimo secreto de afeto. Ela dizia que era para subornar meu cérebro a aprender mais rápido. Um jeito de falar que eu amava. Ela tinha um atrativo maternal caloroso e prático, que desfazia qualquer medo. A força deles estava em sua simples e inabalável bondade. Eu mergulhei nos estudos, focando no trabalho no hospital como minha única rota de fuga definitiva e segura. Mas mesmo à distância, o fantasma da minha família de sangue me assombrava. Eu tinha que lidar com a negação teimosa de que o abandono deles era acidental ou um erro de percurso. Mas a verdade vazava em pequenas e cruéis interações. Eu lembro quando ganhei a bolsa de mérito da USC, a que cobriria 100% dos meus custos da faculdade, um feito enorme e merecido. Vó Margot publicou a foto do meu certificado na rede social, orgulhosa de mim. E a reação de minha mãe, Diana, foi uma mensagem seca e cortante, a única comunicação em meses. "Parabéns, Julie. Podia ter usado seu tempo para ajudar Ryan a revisar os termos de empréstimo dele, em vez de estudar. Não precisa espalhar o seu sucesso. Isso o faz sentir-se mal, você sabe. Você não se importa com seu irmão." Eu percebi ali, com uma clareza seca e definitiva, que o sucesso de Ryan era a régua de medição, e o meu sucesso era visto como uma agressão contra ele. O meu mérito era a faca que ela usava para defender o filho fracassado. Era uma faca afiada. O peso dessa mensagem era a negação constante do meu esforço. Era a tentativa dramática e desesperada de me puxar de volta para a órbita do fracasso eterno de Ryan. Essa confusão mental, ser boa, mas ser punida por isso, era o que mais me rasgava por dentro. Era uma peça de erros familiar, só que sem graça. Eu comecei a desenvolver um jeito profissional no hospital, onde eu não precisava ser Julie, a filha de Diana. Apenas doutora. Meu sucesso era minha armadura mais reluzente contra o drama que eles tentavam me impor. A tensão aumentava a cada notificação não lida no meu celular. Meu estudo noturno não era apenas disciplina, era uma paixão obsessiva pela perfeição, a busca por uma nota inquestionável. O conflito se tornou uma luta de mérito contra o privilégio. Para lidar com a pressão, desenvolvi um ritual noturno no sótão dos meus avós, um espaço que transformei em meu bunker de estudos. Eu pegava uma folha de papel e listava todas as minhas conquistas do dia, o caso complexo que resolvi, a nota alta, antes de permitir-me dormir. Era um exercício necessário de autovalidação, um antídoto contra a voz silenciosa e destrutiva de minha mãe. Este era o meu próprio contador de conquistas. E foi durante essa época de faculdade, entre a pressão dos estudos e o alívio na casa dos meus avós, que Daniel se tornou o ponto de virada na minha vida, a pessoa que me ajudou a sair da negação. A investigação pessoal não era sobre buscar provas, mas sobre juntar os cacos estilhaçados da minha memória para formar a imagem completa e aterrorizante do abuso que sofri. Eu entendia que não era apenas o favoritismo descarado, mas a negação direta da minha humanidade e da minha existência. Eu era um item frio, desprovido de vontade própria, apenas uma peça importante na contabilidade da família, uma filha que existia exclusivamente para não perturbar a perfeição inatingível do outro. Lembro de um telefonema de Harold, meu pai, após a notícia da minha bolsa sair no jornal local. Ele não ligou para me parabenizar pelo esforço. Ele ligou para saber como a bolsa afetaria a declaração de imposto de renda dele no próximo ano. E ele disse algo que perfurou o último resquício da minha negação, destruindo-a. Bom, pelo menos um dos meus filhos resolveu o próprio problema e não é mais uma variável na conta do nosso dinheiro total da família. Ryan precisa de toda a ajuda financeira que pudermos dar agora. O meu esforço era uma linha em sua planilha, e não um triunfo pessoal. Era um mero número. Esta maneira de explicar o que fez por causa de dinheiro da negligência era a tônica da distância patriarcal de Harold. Lembro-me de ter desligado o telefone e de ter procurado um espelho com desespero. Eu esperava ver alguma marca, algum hematoma visível de todo o esforço e noites sem dormir, mas só vi meus olhos vazios, refletindo a dor da invisibilidade. Meu pai me reduziu a um item em uma planilha seca. O silêncio reconfortante dos meus avós, que apenas ouviam e me apoiavam em tudo, valia mais do que o dinheiro que eu nunca recebi deles.
eu comecei a estudar para ser médica com uma determinação implacável. Minha rotina era regrada e isolada, um casulo de esforço e foco. Minha única forma de defesa contra a dor paralisante do abandono era o controle total sobre meu desempenho na escola. Eu dormia 4 horas por noite, não por necessidade real, mas por medo paralisante de falhar, pois falhar significava validar a crença dos meus pais de que eu era menos que Ryan. Essa busca implacável pela excelência era, na verdade, uma resposta desesperada e física ao trauma. A pressão crônica e constante me levou a ranger os dentes com nervosismo à noite de um jeito forte e doloroso. Eu acordava com a mandíbula travada e dores de cabeça terríveis. Esse sintoma físico, resultado direto da minha ansiedade reprimida e medo de falhar, se manifestou na faculdade, e Daniel foi o primeiro a notá-lo com sua atenção. Foi ele quem me convenceu a procurar um dentista e usar uma plaquinha de proteção nos dentes para proteger. Isso não só mostrava o impacto físico do trauma no meu corpo, mas também reforçava que Daniel, desde o início, era quem cuidava diretamente da minha saúde, em contraste brutal com a negligência total dos meus pais. A plaquinha de proteção nos dentes era um lembrete físico constante da minha luta. Eu aguardava em uma caixinha azul claro dada por Daniel, no meu armário do hospital. Quando as tensões do plantão eram altas, a sensação de apertar a mandíbula voltava, e eu checava a caixinha como um ritual para acalmar a alma. A placa era meu mapa tátil do estresse acumulado. A pressão era visível. Era o meu talismã de estresse, um símbolo contínuo da minha luta e do cuidado de Daniel por mim. A placa era o meu sintoma físico mais evidente, a materialização da pressão que a minha busca por excelência no hospital impunha sobre mim. Eu usava o estudo e o rigor do hospital como um bisturi, tentando separar a Julie adulta e capaz da Julie criança e ferida, marcando um corte. Lembro de uma manhã de sábado na faculdade. Eu estava tão tensa que quebrei a plaquinha enquanto dormia. Acordei com um estalo e a boca doendo muito. Daniel me viu na cozinha, lágrimas escorrendo pelo rosto, e imediatamente cancelou nosso estudo. Ele me levou para um café da manhã tranquilo e passou o dia me fazendo massagem no pescoço. Não falávamos de paz, só de dor física e cura do corpo. Essa atenção à minha fragilidade física selou a nossa ligação e aprofundou o romance, provando que ele me via por inteiro, vulnerabilidades incluídas. Ele disse, com um sorriso triste, que eu era uma máquina de sucesso que precisava de um reinício manual. A força dele residia em fazer o cuidado parecer a coisa mais natural e agradável do mundo. A quebra da placa foi o clímax dramático da minha luta interna. Ele me deu um apelido carinhoso, minha pequena rocha, não por eu ser distante, mas por minha resiliência silenciosa. Durante um plantão de 24 horas, no ápice do meu esgotamento, senti um tique involuntário no meu olho esquerdo. Era o meu corpo me avisando que o limite da tensão tinha sido ultrapassado. Eu estava em meio a uma cirurgia grande no coração, e tive que piscar forte para focar no campo operatório. O estresse quase quebrou minha concentração. O ambiente de trabalho aqui é vital. Eu temia que, sob estresse, o tremor das mãos me impedisse de ser aceita no trabalho de cirurgia cardíaca, a especialidade mais exigente em termos de precisão de movimentos. Minha paixão era essa sede insaciável por conhecimento, a obsessão por me tornar incontestável no meu campo. O conflito interno era físico, a minha mente querendo lutar, o meu corpo querendo quebrar. Daniel era meu copiloto e meu enfermeiro particular. O que tornou o nosso relacionamento natural e forte foi que Daniel não tentou preencher o vazio deixado por meus pais. Ele validou o meu direito de sentir aquele vazio e me ajudou a construir uma ponte sólida para o futuro, longe da sombra deles. Ele foi o primeiro a me encorajar a procurar um terapeuta para lidar com os traumas do meu passado. Não com a urgência de um médico, mas com a ternura de um parceiro. Essa busca por ajuda profissional foi um passo fundamental e natural na minha jornada de cura, apoiado por ele. Ele nunca me viu como um projeto a ser consertado. Ele me viu como uma sobrevivente que merecia a paz. Neste ponto, eu comecei a ver o trabalho de cirurgia cardíaca não apenas como uma carreira de elite, mas como a metáfora da minha vida, reparando corações danificados, incluindo o meu próprio, com precisão e sem espaço para sentimento desnecessário. A traição foi confirmada por meio de uma mentira desfeita, fornecendo o motivo final para o corte que ocorreria anos depois, nas semanas anteriores ao casamento. A confirmação chocante veio então através de uma mentira desfeita, com provas documentais. Durante a faculdade, eu trabalhava em empregos de meio período para cobrir despesas de moradia e livros, algo que Ryan jamais se daria ao trabalho de fazer. Meu pai sempre me disse que o fundo de estudos havia acabado, devido a uma crise no mercado, e que eu precisaria de empréstimos, o que vô George me ajudou a conseguir com dificuldade. Mas um dia meu avô, que era meticuloso com papéis e os guardava, me mostrou um extrato bancário antigo de investimento que ele havia guardado por anos. O fundo de estudos, que deveria ter sido dividido em partes iguais, nunca acabou. Na verdade, foi totalmente revertido em uma data específica para cobrir uma dívida secreta de Ryan com agiotas que ele havia contraído na faculdade, algo que a família escondeu para não manchar a imagem do herdeiro. Eu olhei para o documento, e a sala girou. O mundo perdeu o foco. O choque era nauseante. Não era apenas negligência. Era roubo financeiro direto e planejado. Uma traição seca e fria. Meu pai havia roubado meu futuro para salvar o dele, e esperava que eu, a médica, resolvesse os meus próprios problemas sozinha, enquanto ele resgatava o favorito.
Eu senti o chão sumir sob meus pés, e a vertigem era tão forte que precisei me apoiar na mesa de centro para não cair. A traição era uma areia movediça que ameaçava me engolir. Eu estava afundando. As palavras do meu pai, as desculpas sobre a crise no mercado, ecoaram na minha mente, e a repulsa me atingiu como uma onda gelada e suja. Aquele documento não era apenas um extrato de banco, era a minha sentença de valor, assinada e carimbada por Harold, meu pai. A mentira tinha uma data exata no documento, 2 meses depois que Ryan precisou do dinheiro para cobrir um cheque sem fundos. Meu pai havia me ligado naquela mesma semana, pedindo para que eu voltasse para casa para economizar dinheiro, sabendo que eu teria que largar meu emprego de garçonete. A crueldade do planejamento era dramática e calculada. Foi Daniel, meu colega na época, que me convenceu a não voltar para aquele ambiente. Ele disse: "Eu te ajudo com o aluguel, Julie. Você não precisa voltar para um lugar onde eles te usam e te maltratam. Você merece mais do que migalhas de atenção. Você merece o banquete completo." Seu pai não é um empresário. É um vigarista de terno. O que ele me ofereceu era um romance de parceria e proteção absoluta. Um porto seguro e incondicional. Daniel sempre soube me fazer especial sem precisar de grandes gestos ostensivos. Lembro de um dia em que eu estava estudando para uma prova de anatomia, e ele me trouxe um café com um desenho de um coração na espuma, dizendo: "Este é o seu coração, Julie. Está forte e cheio de cafeína. Vá e acabe com essa prova com brilho." Esse toque de leveza e atenção era o detalhe dele, sua marca de cuidado. A tensão daquela época era tão grande que eu desenvolvi tremores nas mãos de nervoso constantemente, um sinal físico da minha luta. O doutor me disse que era ansiedade extrema, mas eu sabia que era meu corpo protestando contra a mentira. Eu tinha medo que Daniel notasse isso durante nossas cirurgias, receosa de que me achasse fraca. Meu medo não era falhar, mas que a toxicidade da minha família me seguisse até a mesa de cirurgia e me contaminasse ali. O ambiente de trabalho aqui é vital. Eu temia que, sob estresse, o tremor das mãos me impedisse de ser aceita no trabalho de cirurgia cardíaca, a especialidade mais exigente em termos de precisão de movimentos. O pior de tudo não era o dinheiro roubado, mas o desrespeito à minha dignidade. Era o acúmulo de pequenas traições diárias que me sufocavam. Eu olhei para o extrato de banco de Ryan e me lembrei da semana anterior, quando Daniel e eu tivemos que adiar a compra de um sofá para economizar para o depósito do nosso apartamento. Cada sacrifício meu era uma justificativa inconsciente para o desvio deles. A injustiça me atingiu com a força de um soco no estômago, tirando meu fôlego. Pensei: eles não só roubaram meu fundo, eles roubaram meu sofá. Meu jeito era a minha resiliência. A quebra dessa confiança documentada em papel foi o ponto mais baixo e, ironicamente, o mais dramático de toda a minha vida. Daniel me pegou e me abraçou, o calor do corpo dele me ancorando. Ele me beijou a testa, o único lugar onde o trauma parecia não conseguir entrar. Senti o calafrio percorrer minha espinha. Essa informação era uma arma que eu não tinha escolha, a não ser usar. Nossa paixão ardente era o contraste gritante com a distância deles. O conflito agora era armado e factual. A minha faculdade, meu orgulho, tinha sido paga em grande parte com um empréstimo do meu avô e com o meu suor em plantões noturnos intermináveis. Eu não era apenas a reserva de alma, eu era a reserva financeira, a que eles esperavam que resolvesse os próprios problemas. A negação morreu ali, naquele sofá, com o extrato de banco na mão, virando cinzas. A fumaça da verdade subiu para dissipar a ilusão. A ilusão se desfez. A ligação de Harold sobre o casamento, 3 semanas atrás, não era uma crise de última hora. Era a declaração de valor final e cruel. Eles estavam dispostos a sacrificar a minha felicidade pública para blindar a imagem de sucesso podre de Ryan. Eu me levantei, respirei fundo e, pela primeira vez, não senti o peso sufocante da culpa. Eu senti o peso leve da autonomia, uma força desconhecida que me preenchia. Eu não devia mais nada a eles. Eu não era uma peça importante para ser usada. Eu era médica, uma mulher adulta. Eu era livre, e o meu futuro não estava mais nas mãos deles. Essa percepção final de merecimento foi a maior vitória de alma da minha vida. Meu futuro não precisava de chefes de empresa nova, precisava de mim. Quando me levantei, senti que a gravidade da sala havia mudado de lugar, e eu era o novo centro. A minha ascensão dramática começava naquele momento, com a certeza de quem eu era. Daniel me segurou por trás, apoiando o queixo no meu ombro e sussurrando: "Eu te amo. Vamos casar e comprar um sofá gigante. Só nosso." A paixão dele me consumia e me revigorava. Um ciclo vicioso e vital. O conflito interno de culpa foi resolvido. A prova do roubo me deu o direito de lutar e de vencer. A luz da manhã que entrava pela janela do apartamento batia no extrato de banco sobre a mesa, transformando o papel em um farol de acusação gelada. E eu me senti como uma cirurgiã que finalmente encontra a causa da infecção após horas de busca no campo estéril. Voltando ao presente, apenas 2 semanas antes do casamento, a prova do roubo e o abandono final me deram a certeza que eu precisava para a confrontação. A prova de que o desvio ocorreu anos antes, na faculdade, fez a recusa deles em comparecer ser a gota d'água. A descoberta sobre o fundo de estudos desviado, aquela prova seca e documental do roubo, me deu a força que o abuso nunca me permitiu ter. A raiva limpa, sem culpa, o direito de estar furiosa. Liguei para meu pai no dia seguinte, tremendo, mas com a voz firme. Apertei enviar e meu coração disparou no peito. O ritmo acelerou. Era agora.
O tremor era visível, mas eu o usei para canalizar a raiva em uma precisão cirúrgica. Ele atendeu, impaciente e seco, como se eu estivesse interrompendo uma reunião crucial e chata. O que é, Julie? Estou ocupado. Eu não gritei, mas minha voz era gelo, cortante, controlada. Quero que você me explique este extrato, pai, eu disse, citando a data e o valor exato do desvio que cobriu a dívida de Ryan. Houve um silêncio longo, pesado e constrangedor na linha. A pausa foi infinita. O silêncio dele era mais ameaçador do que qualquer grito. Harold tentou se recuperar, a voz ficando rouca e defensiva. De onde você tirou isso? Isso é coisa antiga, Julie. Coisa de família. Nós resolvemos isso internamente e já passou. Eu ri. Um som seco e amargo que não parecia meu. Um riso de desprezo. Internamente? Resolveu desviando o dinheiro do meu futuro para salvar o seu herdeiro? Enquanto eu fazia bicos e o vô George me ajudava a pegar empréstimos para a residência? Eu não sou sua reserva financeira, pai. Eu não sou seu plano B, nem sua peça importante para ser usada. E eu não sou sua cúmplice. O meu casamento... Você e a mamãe não vão faltar, porque eu estou cortando vocês da minha vida agora, por escolha minha. E o motivo não é financeiro, Harold, é moral. É o único tipo de contagem que você nunca soube ler. Eu não sou um item na sua planilha. Sou a pessoa que você traiu. O silêncio de Harold no final da minha frase foi preenchido por um soluço seco, de frustração, não de arrependimento. Ele sussurrou uma ameaça que cortou o ar. Você vai se arrepender disso, Juliana. Ninguém vira as costas para a própria família e sai ileso. Eu vou garantir que seu nome seja marcado no meio dos doutores de Seattle. Você vai pagar por isso. Antes de eu desligar, Harold soltou uma frase final, como um empresário cínico que perde um mau investimento. Você sempre foi a mais previsível dos dois. Deveria ter imaginado que faria isso, que se rebelaria. Que decepção. Deveria ter investido mais em Ryan. Ele é o único que entende de contas. A ameaça era clara. Ele faria com que a minha vida profissional se tornasse impossível. Senti a paixão da minha carreira em risco, e o calor da luta acendeu em mim. O confronto final foi a minha declaração de guerra, e a ameaça de Harold, a confirmação do conflito aberto. Essa distância calculada, a redução do meu rompimento a uma coisa que não me diz respeito, ou uma estatística, me deu o impulso final para apertar o botão de encerrar a chamada e bloquear ele em tudo, sentindo um poder imenso. Eu senti o peso do meu próprio bisturi cortando o fio. O corte foi limpo. Eu suspirei de alívio, e disse a Daniel depois. É engraçado. Os pais dele o chamavam de pequeno chefe, mas na verdade, ele era um pequeno agressor financeiro desde o jardim de infância. Talvez eu devesse ter lido o extrato de banco deles em vez dos livros de contos de fadas. Teria sido mais realista. O conto de fadas deles era podre. Eu deveria ter sido a vilã desde o início. É um papel mais divertido. Daniel, meu amor, você é meu herói, mas sem a capa, só com a minha pizza favorita. A explosão final veio então, não de mim, mas dele. Harold perdeu a compostura e o controle de si mesmo. A máscara de profissionalismo desmoronou em uma pilha de ressentimento. O ritmo acelerou em fúria. Seu comportamento empresarial finalmente ruía sob a pressão da verdade factual. Você vai me cortar? Você não tem o direito. Eu sou seu pai. Depois de tudo que fizemos por você, dessa dedicação, essa ingratidão é culpa exclusiva do seu noivo. Esse Daniel que te põe ideias na cabeça. Você está arruinando a imagem da sua família por causa de dinheiro que nem era seu. Eu senti a raiva dele ricochetear em mim, mas não me quebrou. Eu gritei de volta, liberando anos de silêncio reprimido. Você arruinou a minha imagem quando me mandou para o hospital aos 17 anos e implorou para eu mentir para a enfermeira para proteger o Ryan. Você me roubou, me traiu. O que você fez não foi investimento, foi abuso. E sim, eu tenho o direito. Eu sou médica, eu sou adulta, eu sou livre e eu escolho a minha família, agora. O saldo devedor é seu, Harold. Eu não preciso do seu nome. Eu sou a doutora Juliana, e isso tem um peso que seu sobrenome nunca terá. E o drama acabou, pai. Eu não sou sua audiência. Eu desliguei, bloqueei os números e, com as mãos tremendo, desabei no chão da cozinha. Estava feito. O silêncio voltou, denso e completo. O confronto, embora rápido e brutal, foi necessário para a minha sanidade, a catarse que eu precisava. As palavras eram balas de prata, mas a voz era o rugido de quem finalmente era ouvida. Daniel chegou 10 minutos depois. Me encontrou chorando copiosamente, mas pela primeira vez, não era choro de mágoa ou tristeza. Era choro de libertação e alívio. A dor do passado finalmente sendo lavada e purificada. Era o som nítido do rompimento da corrente, do último fragmento de esperança tóxica, se desfazendo em 1000 pedaços. Daniel não precisou perguntar. Ele apenas me segurou com força, deixando-me chorar a dor de toda uma vida de rejeição. Ele me levou até o sofá, me cobriu com um cobertor macio e disse, com a testa na minha, você está liberada. Você acabou de vencer a luta mais importante, a sua. E agora, vamos celebrar com a sua pizza favorita. Naquela noite, ele fez minha pizza favorita e colocou filmes bobos de comédia. Ele me tratava com uma simplicidade e atenção que eu nunca soubera que existia, com um cuidado extremo, como uma joia rara que ele havia encontrado. Ele me olhou nos olhos e disse, com a voz carregada de amor e reverência, eu te amo, Julie. E eu amo a sua força, não apesar da sua vida, mas por causa dela. Eu te admiro profundamente. Seu jeito está nessa autenticidade brutal. Você não é um drama, você é uma epopeia, e você é a minha pessoa favorita em todo o universo.
Eu mal posso esperar para te beijar amanhã, e depois, e para sempre. A aceitação dele era total do meu trauma, sem julgamentos. A fuga já tinha ocorrido anos atrás, mas o confronto a tornou oficial e irreversível, o marco zero da nossa nova vida. Daniel sempre soube exatamente o que eu precisava. Naquela noite, ele não tentou me consertar, mas me tratou como algo precioso que precisava ser guardado com zelo. Ele ficou acordado, acariciando meu cabelo, e cantarolou baixinho uma música que ele inventou para mim, sobre a doutora Coração de Aço, que nunca mais estaria sozinha. Eu adormeci sentindo-me amada, não a despeito da minha dor, mas dentro dela, segura, no único lugar em que eu me sentia realmente em casa. Nossa paixão era um refúgio físico e de alma. Quando Daniel me abraçava, era como se a força dele absorvesse toda a minha ansiedade e medo, me dando um colete à prova de balas. Nossos beijos eram longos e urgentes, uma maneira silenciosa de reafirmar a cada toque que eu pertencia a ele, e que o passado não podia me alcançar ali. Ele beijava com a urgência de quem estava resgatando algo valioso, e eu me entregava a cada toque. A paixão que sentíamos era um vício mútuo e necessário, a única coisa que me acalmava de verdade. Eu o senti secar minhas lágrimas com a ponta do dedo, um toque cirurgicamente suave. O pós-confronto foi imediato e caótico, exatamente como a mania de grandeza e o ego deles exigiam, uma performance dramática final. A guerra não parou no confronto telefônico. Ela se infiltrou na minha vida como um vírus, tentando corroer a paz que eu havia acabado de conquistar. A tensão se manifestou primeiro. Percebi que a luz do nosso apartamento estava piscando levemente. E suspeitei que Harold poderia estar tentando nos rastrear ou nos incomodar com pequenas ações de assédio. A paixão de Daniel por me proteger acendeu ainda mais. Enquanto líamos os e-mails, Daniel notou que todos vinham do mesmo endereço de computador de um escritório de advogados que Harold usava. Uma tentativa natural de intimidação profissional, não apenas de alma, violando a privacidade do nosso e-mail. Ele também percebeu tentativas de acesso à minha rede social de trabalho. A tática de Diana, minha mãe, era a mais insidiosa e cruel. Ela ligou para o número fixo do meu avô, ignorando o meu bloqueio, chorando, histérica e dramática. Julie, o que você fez? Seu pai está doente. Você está quebrando a família. Ryan está devastado. Ele não consegue lidar com o estresse dos negócios. E agora isso. Você não pode fazer isso com a gente. Seja uma filha de verdade. Ela usou a culpa, o medo e, claro, a fragilidade eterna de Ryan como arma de ataque e manipulação. Eu me recusei a falar com ela. Vó Margot, porém, pegou o telefone com firmeza. Eu ouvi a voz dela, firme, calma e inabalável, cortando a histeria da minha mãe. Diana, pare de ligar para cá. Sua filha é adulta. Ela está em paz. E se ela está doente, a culpa não é da Juliana. É do veneno que vocês injetaram nela por 20 anos. Parem de ligar e a deixem em paz. Minha avó se tornou minha defensora pública. O muro que eu precisava para me proteger do ataque. Daniel, ao meu lado, pegou meu celular e mudou meu toque para a música mais alegre que encontrou, dizendo: de agora em diante, só vamos ouvir boas notícias, ou barulhos irritantes que a gente pode ignorar com facilidade, juntos. Eu vou colocar o tema de Os Caça-Fantasmas para as ligações da sua mãe, para ver se ajuda. Aquele pequeno gesto de leveza foi um escudo invisível e eficiente contra a toxicidade. Eu disse à vó Margot, enquanto ela desligava o telefone. Você sabe, vó, a última vez que minha mãe se preocupou tanto comigo, eu estava literalmente sangrando no hospital. Acho que ela só gosta de sangue ou de saldo bancário positivo, não de mim de verdade. É uma pena que o drama dela não seja remunerado. Ela merecia um Oscar. A atitude de Diana apenas reforçava o padrão de comportamento tóxico que me levou a cortar os laços de vez. Ryan também tentou entrar em contato, enviando mensagens de raiva disfarçada e passiva. Parabéns por finalmente conseguir o que você sempre quis, ser o centro das atenções. Espero que isso valha a pena. O papai está tendo palpitações por sua causa. A culpa é sua. Eu sabia que a falta de jeito profissional te faria se vingar. Ele chegou a enviar um e-mail para o meu chefe no hospital, o Dr. Evans, insinuando que minha instabilidade de alma me tornava inadequada para a cirurgia, uma ameaça direta à minha carreira. O conflito se tornou uma ameaça profissional real. Daniel, no entanto, agiu imediatamente, ligando para um colega advogado para saber como me proteger de uma possível difamação. Ele não hesitou em entrar no campo de batalha de Ryan, o mundo dos negócios. Ryan também ligou para a nossa organizadora de casamentos, tentando cancelar a reserva da floricultura, alegando um erro meu. A reação de Daniel foi o meu porto seguro, a rocha que me manteve firme. Ele não questionou, não duvidou de mim e não tentou mediar a situação. Ele apenas sentou comigo, leu os documentos do fundo desviado novamente e disse: eles não são sua família, Julie. Nós somos sua família agora. Os Carter não são bem-vindos. A única coisa que importa agora é a gente e seus avós. Só nós 4. O Ryan está com dor de cotovelo. É simplesmente pura inveja do meu trabalho. A reação de vô George, contudo, foi a mais significativa de todas. A intervenção final e definitiva. A palavra final. Ele me abraçou e disse, com a voz grossa e paternal: você fez a coisa certa, querida. Não se arrependa. Você escolheu a paz em vez do dinheiro podre e sujo. Você escolheu a si mesma. Agora vá para o hospital, que o mundo precisa de mais doutores e menos pequenos chefes. A família de sangue nos abandonou, mas a família que eu escolhi se fechou em torno de mim.
unida e forte. Vó Margot fez um grande bolo de limão, nossa tradição para celebrações de vitórias silenciosas e importantes. E vô George colocou um disco de jazz que me lembrava a infância feliz com eles. Eles transformaram a tensão em um pequeno feriado familiar, cheio de risadas e calor humano. Eu estava em guerra, mas pela primeira vez, eu não estava lutando sozinha, o que era um alívio imenso para a minha alma. O bolo de limão era o nosso troféu agridoce contra a amargura do passado. A paz era deliciosa. Essa batalha constante me exauriu de alma. Eu estava noiva terminando a residência, especificamente meu último ano de treinamento em cirurgia cardíaca no Hospital Universitário de Seattle. E em vez de me concentrar no plantão e na minha carreira, eu estava me defendendo de minha família de sangue. Eu sentia fisicamente o peso da culpa, mesmo sabendo que era irracional e implantada. Eu me pegava no hospital, no meio de um plantão longo e exaustivo, com a cabeça latejando, imaginando se eu realmente estava sendo a filha ingrata que eles pintavam para o mundo. Daniel era meu âncora, lendo cada carta e e-mail e respondendo com a mesma frase calma. Isto é velho truque, Julie. Eles estão testando o seu limite. Ignore a ameaça e venha para casa. Minha rocha precisa descansar, não lutar. Vó Margot e vô George eram minha trincheira de afeto incondicional e seguro. Eles me ensinaram a selar as cartas não lidas em envelopes e a apagar os e-mails sem sequer abrir a informação, protegendo minha mente. A cura não era um evento único. Era um exercício diário de desobediência às regras deles, de escolher o meu bem-estar em vez da aprovação tóxica. O casamento se aproximava, e o vazio dos 2 assentos reservados na primeira fila, que agora seriam ocupados pelos meus sogros, era a minha declaração de vitória silenciosa. Vó Margot tinha uma maneira engraçada e única de lidar com o estresse. Ela me ensinou uma frase para ficar melhor. Se eles ligarem, imagine que estão vestindo trajes de palhaço e tente levar a sério. Não dá, né? Ria um pouco. Não alimente os palhaços. Isso me fazia rir e desarmava o poder das ameaças. Um dia, eu estava no meio de um plantão longo de 18 horas, exausta e questionando minhas escolhas de novo. Daniel apareceu no vestiário com um bilhete. Nele estava desenhado um coração e a frase: "Seus avós e eu estamos guardando a sua paz. Você só tem que se curar e vir para casa. É seguro aqui." Aquele bilhete me fez chorar ali mesmo. Era a prova de que eu não precisava lutar por valor. Minha verdadeira rede de amizade e suporte se revelou durante a residência. Eu tinha um grupo de amigos, o grupo do Jaleco, composto por Daniel, claro, e 2 colegas incríveis, Lena e Marcos. Lembro-me de uma noite em que Lena e Marcos fizeram uma intervenção de pizza no meu plantão de 36 horas ininterruptas. Eles não vieram com sermões ou conselhos, mas trouxeram fatias de pizza, cobertas com queijo extra, e me fizeram rir de piadas internas sobre doutores arrogantes. Eles eram o meu oxigênio, e a prova de que a família se constrói por escolha, não por sangue ou regra. Esses amigos, que viram a Julie lutadora e competente no hospital todos os dias, serviram como um espelho da minha verdade para mim. Eles não me viam como a filha ingrata que meus pais pintavam, mas como uma médica brilhante e dedicada. Esse contraste externo foi crucial para eu finalmente aceitar a verdade sobre minha família de sangue e me dar permissão para o corte definitivo e final. A cada vitória profissional, eu sentia o lastro do passado diminuir, impulsionando a minha transição para a vida adulta plena. Lena, em particular, era minha confidente. Ela me ajudou a elaborar a lista de convidados do casamento, dizendo: "Qualquer pessoa que não celebre você com 100% de alegria, fica de fora. Esta é a regra de ouro do grupo do Jaleco." Marcos, com seu jeito seco, me ajudou a instalar um filtro de spam agressivo em todas as minhas caixas de correio. A amizade deles era a linha de frente do meu bem-estar. Em um momento de vulnerabilidade, confessei a Lena o quanto temia que o meu passado afetasse minha carreira. E ela me respondeu com a franqueza natural de uma colega: "Dr. Evans vê seus relatórios de caso e seus resultados em cirurgias, não seus pais. Ele confia em você com vidas no centro cirúrgico de um hospital de nível I, Julie. Isso vale mais do que qualquer mentira profissional. Ryan está apenas com inveja tóxica." É um diagnóstico claro de insegurança crônica. Essa validação no meu ambiente profissional era um pilar de força. O cheiro doce de uniformes de hospital limpos no vestiário e o aroma forte de café eram as minhas únicas realidades sensoriais aceitáveis naquele período. Tudo o que vinha de fora, a toxicidade de minha família, parecia sujo e irritante, e eu precisava constantemente lavar minhas mãos para sentir que estava totalmente limpa e protegida contra a contaminação externa. Eu buscava a limpeza total contra a contaminação moral. Eu precisava da limpeza. O grande dia chegou, e a ameaça final de Ryan forçou a intervenção decisiva do meu avô, garantindo a continuação da minha paz. O desfecho imediato veio na manhã do meu casamento, um dia que prometia ser perfeito, mas que trazia uma última ameaça. Estávamos em um salão antigo em Seattle, cercados de história e charme. O clima cinzento do noroeste do Pacífico parecia ter se dissipado milagrosamente, dando lugar a uma luz suave e promissora. Eu estava no quarto das noivas, com vó Margot ajustando meu véu com cuidado. O telefone de Daniel tocou de repente. Ele atendeu na sala ao lado e voltou com o rosto sério, mas mantendo a calma. Ryan, o filho de ouro, havia ligado. Não para desejar felicidades, mas para fazer uma última tentativa desesperada de sabotagem. Ele disse a Daniel que, se meus pais fossem barrados na porta,
o que eles seriam por decisão minha, ele apareceria para causar um barraco e expor a ingratidão de Juliana para todos, ameaçando nossa paz. Daniel me olhou, e eu olhei para a avó Margot. Era o diagnóstico final. A mania de grandeza e a necessidade doentia de controle deles eram tão grandes que eles estavam dispostos a arruinar publicamente o meu dia mais feliz com um show de mau gosto. Daniel apertou minha mão com carinho, e sua calma era um bálsamo para o meu nervosismo. Eu não vou nem bloquear o número, Julie. Vou apenas silenciá-lo. Você não vai ouvir nada deles hoje. Eu prometo. Viva seu dia. E se ele vier, eu o apresento como o palhaço convidado para fazer um malabarismo com o bolo. Um gesto para lidar com o absurdo. Meu jeito reside em manter a dignidade no caos. Eu te amo, minha pequena rocha. Eu ri, nervosa, e disse a Daniel: se Ryan aparecer, me avise. Eu vou enfiar o buquê na garganta dele e dizer que é um procedimento de imprevisto de salvamento. O buquê de rosas brancas seria transformado em uma arma cirúrgica. Eu estava pronta. A sentença final veio pela boca de vô George, com a autoridade paternal e a voz da razão. Ele entrou no quarto, ouvindo o relato de Daniel, e sua expressão, geralmente gentil, estava dura e decidida. Ele pegou o telefone, ligou para Harold, e sem dar tempo para que ele falasse uma palavra, vô George proferiu as palavras que eu jamais ousaria dizer. Harold, é George. A Juliana não vai ao seu funeral. E a partir de hoje, você não existe mais para ela. Se você ou seu filho doente ousarem aparecer na porta desta igreja, eu chamo a polícia imediatamente. Você roubou o futuro dela, e agora tenta roubar a felicidade dela. Está acabado para sempre. Essa é a verdade dramática que vocês se recusaram a aceitar. Eu liguei para o meu amigo policial, ele está a 2 quadras do local, esperando a minha ligação, se eles aparecerem. Eu também reforcei a segurança no local com 2 ex-colegas do vô George do exército, que são seguranças. Eles não vão estragar esse dia. E esse é o nosso último conflito. Vô George desligou e me olhou. Ele fez uma pausa. O silêncio era lei. Ele não estava pedindo desculpas pela intervenção. Ele estava me protegendo com toda a sua autoridade e amor, assumindo o papel de pai. Eu não me senti culpada. Eu senti um alívio avassalador, como um peso que me deixava, um suspiro de alma. O meu desfecho imediato era este: a proteção absoluta da minha nova família e o corte definitivo do tumor tóxico que eram os meus pais. Naquele momento, vestida de noiva, eu estava mais curada do que em qualquer sessão de terapia. O alarme tocando na cozinha e o tempo correndo para a cerimônia aumentaram a sensação de urgência, mas a calmaria de Daniel e vô George ditava um novo ritmo. A paz interior é mais importante que o timing social. Com o peso da ameaça de Ryan dissipado pela voz firme do meu avô, a tensão do dia se dissolveu, permitindo que a alegria tomasse o centro do palco. A certeza do amor deles era o único combustível que eu precisava. E a ameaça de polícia do vô George era um toque engraçado, vindo de um homem que exalava calma de lenhador bondoso. A intervenção dele foi o clímax dramático que selou minha liberdade. Daniel me beijou a mão, um gesto de reverência, e disse: pronta para o nosso para sempre? Nossos olhos se encontraram com a paixão contida de quem estava prestes a iniciar a vida que tanto lutou para ter. Este foi o nosso último confronto. A proteção total. Lena e Marcos estavam na porta, prontos para qualquer imprevisto. Um cordão de isolamento de afeto incondicional. Lena me piscou, sorrindo, e Marcos fez um sinal de positivo, reforçando a sua lealdade. O vô George, antes de me entregar a Daniel, me deu um pequeno broche de prata em forma de bisturi, a ferramenta do meu ofício, e sussurrou: use isto, minha doutora. É um lembrete da sua força real e da sua precisão cirúrgica. Foi um presente direto e significativo, que me conectou à minha identidade profissional no momento da minha maior realização pessoal. Eu senti o peso gelado do metal, um contraponto à minha mão quente e nervosa. Naquele momento, olhando para o brilho sutil do bisturi no meu vestido, tive a clareza total. A única precisão que importava era a que eu usava para cortar o passado, não a que me salvava no centro cirúrgico. Este foi o passo mais decisivo e delicado da minha vida. O casamento, sem meus pais e meu irmão, não foi um dia marcado pela ausência, mas pela presença avassaladora de afeto verdadeiro. Vô George me levou ao altar. Seu braço era firme e quente, totalmente diferente da indiferença distante que Harold teria oferecido com má vontade. Eu olhei para ele e ele sorriu, os olhos marejados de sentimento e orgulho. Naquele momento, ele não era apenas meu avô, ele era o meu verdadeiro pai, o homem que me escolheu e me validou quando eu era apenas uma menina sangrando e traumatizada. Quando chegamos ao final do corredor, ele me deu um abraço apertado e disse, baixo, para que só eu ouvisse: vá em paz, minha doutora, minha garota, vá ser feliz. A bênção dele valeu mais do que 1000 desculpas vazias. Daniel, no altar, não me perguntou se eu estava bem. Ele me olhou com a parceria cúmplice de quem sabia exatamente o que tínhamos superado juntos, e sorriu de um jeito que prometia todos os futuros felizes, um futuro nosso e luminoso. O detalhe dele não estava em palavras, mas no seu olhar constante, no seu foco inabalável em nós, na nossa união. A cerimônia foi linda, cheia de risadas e lágrimas de alegria sincera. Eu não senti o vazio da primeira fila, senti a plenitude de ter Daniel, vó Margot, vô George e meus sogros, pessoas que me viam por quem eu era, não pelo que eu lhes custava,
ou pelo que eu representava para a imagem deles. Nossos beijos, no final do sim, não foi apenas um beijo de casamento. Foi o selo da minha nova vida. Um beijo longo e profundo, que parecia lavar todos os anos de tristeza e abandono. Enquanto nos beijávamos, o mundo se resumia ao calor da boca dele e ao cheiro de cedro do braço do meu avô. A paixão ali era uma declaração física de posse. Eu pertencia a ele, e a mais ninguém, jamais. Na pista de dança, ele me girou e sussurrou no meu ouvido. Essa é a nossa festa, Julie, a primeira de muitas celebrações. Em um momento da festa, vó Margot pegou o microfone e fez um brinde. Em vez de falar sobre amor romântico, ela falou sobre coragem de se escolher e se amar, e terminou dizendo brincalhona: se vocês têm pizza e um ao outro, vocês têm tudo. E a propósito, Daniel, você vai nos ensinar o shuffle depois de comer mais um pouco. O casamento foi perfeito, só senti falta do drama de Ryan, mas vamos fingir que ele mandou um buquê murcho. A plateia explodiu em risadas. O detalhe deles era a autenticidade e o amor puro. Daniel me puxou para perto, e com a testa encostada na minha me disse: o hálito de champanhe quente. Eu não me importo com o que aconteceu antes de mim, Julie. Eu me importo com tudo o que vem depois. E é tudo nosso, só nosso. O nosso amor é o nosso plano de aposentadoria. Em um momento da festa, Lena e Marcos me puxaram para uma dança maluca, fazendo um círculo protetor ao meu redor, de amigos. Lena gritou, rindo: a doutora Juliana está oficialmente fora de serviço. Você tem um marido e uma família que a ama de verdade. Aquele grito de júbilo dos meus amigos foi o reconhecimento final. Eu era amada por quem eu escolhi e não estava mais sozinha. O casamento representou, assim, a celebração e a confirmação do corte definitivo com o passado tóxico e doloroso. O bolo de limão da vó Margot, sempre presente em nossas pequenas vitórias, estava ali na mesa principal, um símbolo mais doce e honesto do que qualquer bolo de casamento que meus pais pudessem ter pago. Lena e Marcos dançaram de forma exuberante, agindo como guardiões da minha felicidade e garantindo que eu não pensasse no vazio, mas na plenitude ao meu redor. Eles até fizeram um brinde de tequila secreto, um ritual de amizade do hospital, me lembrando que, apesar do jaleco, éramos uma equipe, dentro e fora do centro cirúrgico. Naquela noite, a luz baixa do salão e a música suave de jazz criavam um ambiente de intimidade, onde cada sorriso e cada toque pareciam ser perfeitamente naturais, nascidos da nossa luta e não da regra social. Nossas mãos, entrelaçadas durante o jantar, eram a prova silenciosa da nossa força. A vista para a Baía de Seattle, suavemente iluminada, servia como a testemunha serena da nossa nova vida. O horizonte de Seattle era o nosso novo começo. A vida era lenta e boa. A nova realidade, pós-corte, era assustadoramente leve e livre. Os e-mails e as cartas de Diana e Ryan cessaram completamente, bloqueados e ignorados para sempre. A paz era tangível, quase palpável, e eu a abraçava com gratidão. Daniel e eu nos mudamos para um pequeno apartamento aconchegante perto do hospital onde eu comecei o plantão, meu primeiro ano como residente sênior em Seattle, logo após concluir o treinamento e casar. E a vida era sobre trabalho, aprendizado, amor e a construção de um lar seguro e feliz. Longe da sombra sufocante de Ryan, eu finalmente floresci de verdade. O medo de ser excessivamente emocional ou exagerada por meus sentimentos desapareceu. Vó Margot me ligava diariamente, não para fofocar ou dar conselhos, mas para checar se eu tinha comido e dormido o suficiente. Eu troquei a ansiedade crônica por uma rotina de autocuidado consciente. Eu não precisava mais me esforçar para provar meu valor para ninguém. Eu era médica competente, uma esposa amada e uma neta protegida. O único legado da minha família de sangue era a cicatriz no meu passado, que agora servia como um lembrete. O afeto incondicional não é um direito de nascimento, é uma escolha mútua, e eu finalmente havia feito a escolha certa para mim. Como médica, eu sabia que a única maneira de um ferimento sarar é limpando-o bem e fechando-o. Eu tinha feito exatamente isso com a minha vida, com coragem e determinação. Lembro-me de uma noite em que Daniel me surpreendeu. Ele tinha pendurado luzinhas em nossa pequena varanda e me serviu uma tigela de cereal, minha comida de conforto favorita da infância. Ele sorriu e disse: um jantar de 5 estrelas para minha esposa, que merece o mundo. Nós construímos nosso próprio tipo de riqueza aqui, certo? Uma riqueza de sentimentos. E você não vai ter que lavar a louça. A riqueza era o calor do olhar dele e o conforto mútuo. Naquela noite, sob as luzes fracas, a paixão acendeu-se novamente. Não mais como uma fuga, mas como uma celebração da nossa sobrevivência e união, o nosso poder. A cada toque, sentíamos a verdade de que o nosso mundo era o único que importava. Ele me beijou sob as luzes, e o beijo parecia o primeiro, cheio da mesma urgência pura e avassaladora. Senti o calor de sua paixão me envolver, o único calor de que eu precisava. O desejo por ele era o meu novo vício saudável. O conflito com o passado finalmente havia cessado. A vitória era a paz. A cada semana, sem a toxicidade deles, eu notava que o tique involuntário no meu olho esquerdo havia desaparecido por completo. A prova física de que a cura estava avançando, e que eu estava, de fato, segura. Olhando para trás, do conforto do meu sofá em Seattle, com Daniel lendo um livro ao lado, eu entendo a lição mais dura e mais valiosa de todas. A negação é mais perigosa que a agressão física. Por anos,
Eu acreditei na versão deles de que eu era ingrata, que eu era o problema de tudo. O abuso crônico não te deixa hematomas visíveis, mas elimina a sua alma, te convencendo silenciosamente de que a culpa é sua, que você não merece. A minha cura começou não quando eu me formei médica no hospital, mas quando eu desobedeci, quando eu decidi que a minha paz valia mais do que o nome deles, o dinheiro deles, ou a fachada de família perfeita que eles se esforçavam para manter. Eu troquei a lealdade tóxica pela liberdade de afeto e de ter meu dinheiro e minhas escolhas. Hoje, quando estou em uma cirurgia, sinto o peso da plaquinha de proteção noturna no meu bolso e penso: eu venci. Eu superei os tremores nas mãos de nervoso e a ansiedade. O meu controle é real e está na ponta do meu bisturi e na minha mente sã. Eu me permiti sentir a alegria, a raiva e, acima de tudo, a paz que eles tentaram me roubar. E essa é a sensação mais forte de todas. A de ser, finalmente, completa. Se isso não é sarcasmo, eu não sei o que é. Meu jeito era a minha resiliência. O drama da minha vida acabou e deu lugar a uma vida real e muito mais profunda. Uma vida que Daniel e eu construímos juntos, tijolo por tijolo de amor. A minha paixão profissional agora é pura, sem a contaminação da necessidade de provar nada a ninguém. O conflito foi uma estrada longa, mas a chegada é inquestionável. O cheiro familiar de Daniel, uma mistura de sabão, cedro e um leve toque de álcool hospitalar, é agora o meu cheiro de casa, o oposto natural do ar pesado e mentiroso da minha infância. Esse detalhe sensorial é a prova diária da minha libertação e paz. O ambiente de Seattle, com seu clima chuvoso e seu foco em tecnologia e cuidado com a saúde de ponta, tornou-se o meu refúgio e o lar da minha carreira. O que me resta dessa vida, depois de tudo, a gratidão eterna aos meus avós, Margot e George, que me mostraram o que é ser amado de verdade e incondicionalmente. Eles me deram a mesinha de estudo que carregou meus 10 e o alicerce para a minha vida adulta. E resta a lealdade inabalável de Lena e Marcos, meus irmãos de bisturi, que me provaram que os laços de sangue não são nada comparados aos laços de amizade construídos em plantões de 36 horas e pizza gelada. Eu não sou mais a reserva, sou a protagonista da minha própria vida, com orgulho. Meu diploma não é uma peça importante para a família de sangue. É minha conquista, meu serviço, meu futuro. Se você me perguntar hoje se eu me arrependo de ter cortado os laços, minha resposta é um não firme, sem hesitação. A vida é muito curta para passar 26 anos implorando por uma migalha de afeto que jamais virá de quem não pode dar. A verdadeira herança que recebi não foi o dinheiro desviado, mas a coragem inabalável de me escolher. Essa escolha me deu a liberdade para, finalmente, viver a minha vida de verdade. A sombra do passado foi substituída pela luz gelada e limpa da minha sala de cirurgia, onde só o mérito, o afeto de Daniel e a camaradagem de meus amigos podem entrar e ficar para sempre.